O voo decolava de Paris com destino ao Rio de Janeiro, e a cabine da primeira classe estava ocupada por um seleto grupo de passageiros. Entre eles, um empresário de meia-idade usa um terno caro e exibe um relógio de luxo no pulso, embarca com pressa, carregando uma mala de mão volumosa e uma expressão impaciente no rosto. Assim que entrou na cabine, veja que os compartimentos superiores já estavam quase cheios. Com um suspiro de frustração, tentei acomodar sua bagagem entre as outras, mas sem sucesso. Bufando, olhou ao redor em busca de ajuda, esperando que algum comissário ou até um passageiro se oferecesse para auxiliá-lo. Foi então que notou um jovem sentado tranquilamente em uma poltrona próxima, vestindo roupas casuais e usando um boné abaixado sobre os olhos. O homem franziu a testa, sentindo uma prosperidade crescente. Para ele, aquele sujeito deslocado ali, sentado confortavelmente enquanto ele, um cliente realizado mais importante, lutava para organizar sua bagagem. Sem considerar Neymar, o passageiro estreitou os olhos e murmurou algo inaudível, mas carregado de desdém. Ele ainda não sabia, mas estava a cometer um erro que tornaria aquela viagem inesquecível, e não da maneira que ele esperava. Após várias tentativas frustradas de encaixar sua mala no compartimento superior, o empresário já estava irritado. Olhou ao redor com impaciência, esperando que alguém se oferecesse para ajudar, mas ninguém interveio. Seu olhar voltou ao jovem sentado próximo a ele, que continuava tranquilo, confundindo no celular como se nada estivesse acontecendo. Sentindo-se desrespeitado, o homem soltou um suspiro exagerado e, em um tom alto o suficiente para que outros passageiros ouvissem, resmungou. Impressionante como hoje em dia qualquer um pode pagar uma passagem de primeira aula. Nem para oferecer ajuda. Outros passageiros lançaram olhares discretos, percebendo o tom hostil da fala. Algumas considerações foram imediatas ao homem sentado calmamente e aguardaram sua ocorrência. No entanto, Neymar manteve a postura, sem sequer levantar o olhar. O empresário, ainda sem perceber quem ele era, decidiu continuar com as suas alfinetadas. Deve ser algum influenciador da internet que ganhou dinheiro rápido. Mas aula e educação não se compram. Um leve murmúrio começou a percorrer a cabine. Alguns passageiros sussurraram entre si, surpresos com a ousadia do empresário em falar daquela maneira, sem perceber que o alvo de seus comentários era um dos atletas mais famosos do mundo. Ainda assim, Neymar se apresenta impassível, deixando que o homem se enforcasse com as próprias palavras. O empresário enviou o mesmo, satisfeito com seu desabafo. Para ele, tinha acabado de colocar aquele jovem em seu devido lugar. Mal sabia que ele estava sendo levado por um dos maiores constrangimentos de sua vida. Enquanto o empresário continuava resmungando, Neymar estava impassível. Com os fones de ouvido no pescoço e o olhar relaxado, ele apenas deslizou o dedo pela tela do celular, como se não tivesse ouvido nada. Seu semblante era calmo, quase indiferente, o que só aumentou a satisfação do outro passageiro. O empresário, que esperava alguma ocorrência, um olhar ofendido, uma resposta ríspida ou pelo menos um sinal de desconforto, ficou ainda mais frustrado ao perceber que estava sendo completamente ignorado. Para ele, aquilo só confirmava sua suspeita de que aquele jovem sem classe realmente não compreendia esse ambiente. Além de mal educado, ainda é folgado. Murmurou, cruzando os braços e se jogando pesadamente na poltrona ao lado. Enquanto isso, Neymar abriu um leve sorriso discreto, mas sem tirar os olhos do celular. Ele já tinha enfrentado situações semelhantes antes e sabia que a melhor resposta, às vezes, era o silêncio. Afinal, sua identidade seria descoberta em breve e o empresário aprenderia uma lição sem que ele precisasse dizer uma única palavra.
Outros passageiros que já possuíam o jogador observavam a cena com uma mistura de expectativa e diversão. Era apenas uma questão de tempo até que o empresário percebesse o erro que cometera, e sua expressão valeria a cada segundo de espera. Após alguns minutos de resmungos e olhares impacientes, o empresário decidiu que era hora de esquecer o ocorrido e aproveitar o voo. Ele ajeitou-se na poltrona, solicitou um copo de água a uma comissária e tentou se distrair. Foi então que uma das aeromoças passou pelo corredor com um carrinho de bebidas e parou ao lado de Neymar. Com um sorriso cordial, ela disse: "Senhor Neymar, gostaria de um champanhe antes da decolagem?" O empresário, que estava tomando um gole de água, quase engasgou ao ouvir aquele nome. Seus olhos se arregalaram e ele virou lentamente a cabeça em direção ao homem que havia insultado minutos antes. Agora, reparando melhor, veja os detalhes: os brincos, os traços inconfundíveis, o boné abaixado e, claro, o nome que acabara de ser classificado. N. Neymar? Me balbuciou, sentindo o rosto corar de vergonha. O jogador apenas convidou de canto e acenou educadamente para a aeromoça, pegando uma taça de champanhe com tranquilidade. Outros passageiros, que já tinham a identidade do craque, agora olharam discretamente para ver a ocorrência do empresário. O silêncio do homem denunciava seu desconforto. Ele passou a mão na testa, percebendo que havia um erro colossal. Em sua pressão para julgar, não só foi rude, mas também desrespeitou um dos atletas mais famosos do mundo. E pior, na frente de várias testemunhas. Constrangido, ele engoliu, seco, sem saber como renovar a situação. Enquanto Neymar brindava calmamente consigo mesmo, o empresário começou a perceber que aquela viagem seria muito mais longa do que esperava. O empresário sentiu um calor subir pelo rosto, um misto de vergonha e arrependimento. Ele desviou o olhar rapidamente, mas era impossível ignorar os olhares dos outros passageiros. Alguns trocavam sorrisos discretos, outros cochichavam entre si, claramente se divertindo com a situação. A cabine, que antes parecia espaçosa e confortável, de repente ficou pequena e sufocante para ele. Cada detalhe agora parecia amplificar seu desconforto. O leve tilintar da taça de champanhe de Neymar, o sorriso educado da aeromoça, os olhares de canto de olho dos passageiros que testemunhavam tudo. Tentando se recompor, ele escolheu o menu de bordo e fingiu ler. Mas as palavras são embaralhadas. Sua mente estava acelerada, revivendo cada insulto que proferia momentos antes. Como eu não percebi, pensou. Como fui tão arrogante? Por um momento, pensei que nada tinha acontecido e simplesmente fiquei em silêncio até o fim do voo, mas a vergonha queimava dentro dele. Ele precisava fazer algo para minimizar aquele desastre social. A questão era como. Enquanto isso, Neymar continua tranquilo, sem demonstrar qualquer sinal de ressentimento. Ele apenas aproveitou seu champanhe e navegou pelo celular, como se nada tivesse acontecido. Mas para o empresário, cada segunda viagem agora parecia durar uma eternidade. A inquietação do empresário só aumentava. Ele olhou para os lados, ajeitava o paletó, mexia na aliança e passava a mão no rosto, tentando encontrar coragem para se redimir. Seu orgulho ainda lutava contra a necessidade de se desculpar, mas a vergonha era grande demais para ser ignorada. Respirando fundo, ele finalmente se virou para Neymar, forçando um sorriso nervoso. "Olha, eu acho que começamos com o pé errado. Sabe como é? Viagens longas deixam a gente estressado", disse, tentando convencer sua grosseria anterior. Neymar apenas traiu os olhos do celular por um breve momento, dando-lhe um olhar neutro antes de voltar a mexer no aparelho. O silêncio foi garantido, sentindo que o funcionário se esforçou mais, o empresário se comprometeu com um novo ângulo. "Aliás, meu sobrinho é seu fã número 1. Vive falando de você. Se soubesse que eu estaria no mesmo voo que o Neymar, teria me matado de inveja."
Alguns passageiros vieram soltar pequenos sorrisos, percebendo a tentativa desesperada do homem de se redimir. Mas Neymar, ainda tranquilo, apenas assentiu com a cabeça e respondeu educadamente: "Que bom, manda um abraço para ele." O empresário, achando que estava avançando, mas o tom de Neymar deixou claro que a conversa terminava ali. O jogador não estava interessado em prolongar o assunto, e menos ainda em facilitar a saída do empresário naquela situação embaraçosa. Engolindo seco, o homem descobriu que sua tentativa de se redimir não estava funcionando como esperado. O peso do constrangimento ainda pairava no ar, e ele começou a entender que, às vezes, não há desculpa que apague uma primeira impressão desastrosa. O empresário, ainda tentando salvar a situação, soltou uma risada nervosa e insistiu: "Mas olha, eu realmente admiro seu talento. Você é um craque, sem dúvidas. Sempre gostei de futebol." Neymar finalmente deixou o olhar, agora encarando o homem por alguns segundos. Ele sorriu de leve, mas não com ironia ou deboche. Era um sorriso tranquilo, seguro. "Não tem problema, acontece, simples assim. Sem ressentimento, sem provocação, sem necessidade de prolongar o momento desconfortável." Neymar pegou seus fones de ouvido, colocou-os no pescoço e voltou a mexer no celular, como se nada tivesse acontecido. A elegante da resposta foi como um golpe silencioso. O empresário sofreu o impacto mais do que se Neymar tivesse retrucado com grosseria. Ele viu que, apesar de toda sua arrogância inicial, Neymar não desceu ao mesmo nível. Ele não precisa humilhar ninguém para demonstrar quem realmente era. O silêncio que se abalou foi garantidor para o empresário. Ele se recostou na poltrona, cruzou os braços e soltou um suspiro pesado. Não havia mais nada a ser dito. Neymar havia encerrado o assunto com uma classe que ele jamais esperava, e que ele mesmo não teve desde o início da viagem. O restante do voo transcorreu em um clima estranho para o empresário. Enquanto Neymar assistia tranquilamente ao seu filme e aproveitava sua taça de champanhe, ele se remexia na poltrona, incapaz de se livrar do desconforto. O episódio ainda martelava em sua mente. Ele vê que, em questão de minutos, passou de um homem seguro e imponente para alguém ridicularizado por sua própria atitude impulsiva. Sua arrogância o fez julgar um passageiro sem conhecê-lo. E, ironicamente, esse passageiro era um dos atletas mais famosos e bem-sucedidos do mundo. Olhando para Neymar, veja o contraste entre eles. Enquanto ele havia agido com prepotência e preconceito, o jogador respondeu com personalidade e personalidade. Neymar não precisou levantar a voz, rebater insultos ou se exaltar. Sua postura por si só foi suficiente para ensinar uma lição. O empresário suspirou, pegou um livro que trouxera na mala e se concentrou na leitura. Mas as palavras não fazem sentido. Seu pensamento ainda estava preso no erro que cometeu. Aquela viagem seria inesquecível para ele, mas não pelos motivos que esperava. Da próxima vez que entrar no avião, ou em qualquer lugar, prometeu si mesmo pensar 2 vezes antes de julgar alguém pela aparência ou pela primeira impressão. Enquanto o avião sobrevoava o oceano rumo ao Brasil, o empresário olhou para Neymar uma última vez. O jogador continuou tranquilo, sem demonstrar qualquer ressentimento. O empresário então convidou, sozinho, e pensou: esse cara me deu uma lição sem dizer quase nada, e eu mereci.